Nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andares, amém? Os irmãos podem se assentar, estarei louvando o Senhor também com o hino, amém? Para a honra e glória do Senhor. Que Deus venha abençoar as nossas vidas, amém? Amém. Glória a Fiquei meditando num canto sozinha, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim, também vê eu mesmo. Sabe que eu não faço de um pouco de pó, mas eu te amo, mas eu te amo.
do Senhor? Aleluia, Jesus. Abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. Amém? Eita glória. Aleluia, Jesus. Fala, Jeová. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 37. Fala, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Gênesis, capítulo 37. Todos encontraram? Amém. Tem alguém procurando? Aleluia, Jesus. Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gênesis 37. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das suas peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho a seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até ao chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, não entanto, guardou aquilo no seu coração. Vamos fazer um minutinho de oração, amém? Para que Deus venha revelar ainda mais esta palavra. Jesus querido, Jesus amado, Deus de poder, Deus de mistério, ó Pai querido, Pai amado, Papai do céu, eis-me aqui, ó Deus, na tua presença. Papai do céu, eu te peço, Deus, primeiramente, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, meus erros, pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões. Papai querido, Papai amado, diante desse dia, ó Pai, eu sou uma pequena sementinha, ó Pai, está crescendo, meu Pai, perante a tua mão, perante a tua obra. Meu Deus, mas que não seja alguém aqui nesta noite, mas seja o Senhor. Meu Deus, que eu te pergunto e que o Senhor cresça, e que o Senhor, meu Pai, venha honrar grandemente, meu Pai, a tua palavra que ministrada, que o Senhor venha, meu Pai, falar poderosamente, tremendamente em nossos corações. Papai do céu, usa-me, meu Deus, nas tuas mãos como instrumento teu. Papai querido, eu te peço, Deus, venha falar conosco, Pai, uma vez mais. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz. Estamos aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Abre nossos corações, Senhor. Abre os nossos corações, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Para ouvir, meu Pai, o recado do Senhor para nós. Papai querido, Papai amado, eu te peço, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, na tua presença. Fala conosco, ó Deus, em cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e bater as palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Antes de começar a falar
do livro a qual acabamos de ler, quero fazer uma pergunta para a amada igreja. Quem aqui tem um sonho, um projeto? Todos nós temos, mas muitas das vezes a gente tem esse sonho, aí a gente pega e faz o quê? Conta para alguém. E quando a gente conta para alguém, na sua frente ela fala, vai dar certo. E nas suas costas? Essa pessoa é confiável a qual você conta? Essa pessoa que você conta é verdadeiramente confiável? Aleluia, glória a Deus. Temos que tomar cuidado com quem a gente conta. Temos que tomar cuidado para quem a gente conta. Porque a gente não sabe quem é verdadeiramente nossos amigos. A gente não conhece, sabe verdadeiramente quem está ao nosso lado. Mas a palavra do Senhor nos diz hoje que em Canaã, em Hebrom, vive uma família cujo pai tem 10 filhos, 12 com o mais novo. Porém, tem uma filha que na Bíblia não é relatada por ser mulher. Porém, então Jacó tem 13 filhos. Glória a Deus. Mas quando José começa a ser destacado, aleluia, a inveja, o ódio começa a crescer. Por que começa a crescer e começa a ser destacado? Porque ele é fiel aos mandamentos de Deus. Ele cresceu ouvindo os conselhos, os mandamentos do pai. Assim como o pai não aconselhou, ensinou seus outros filhos. Porém os outros não deu ouvido para a palavra de Deus. Amém. Mas José, ele chegou mais perto do pai. Ele ficou mais próximo do pai e começou a aprender sobre Deus. Começou a ler e a escrever. Ele se dedicou àquilo que o pai estava lhe ensinando. Porque assim é na nossa vida. Quando a gente nasce, a gente cresce, a gente vai para a escola para aprender a ler e a escrever, não é? Assim foi com José. José também teve esses ensinamentos, porque José era o filho amado de Jacó, qual nasceu na sua velhice. E os outros filhos não davam importância para isso. Então o pai teve que escolher alguém para ser o sucessor, o herdeiro daquela família. Aleluia. Alguém que iria continuar a comandar, a liderar aquele povo. Glória a Deus. Mas só que o que Jacó e José não sabia é que Deus tinha outros planos para José. Aleluia. Eles não imaginavam o plano que Deus tinha para José. E o que me chama a atenção nessa história é o que passamos nos dias de hoje. Antes, e com outros grandes profetas, Deus fala cara a cara, face a face. Mas com José, Deus fala somente no silêncio. Deus age na vida de José no silêncio. Ele não fala para José o que vai acontecer na vida dele. Ele não fala para José o que ele vai fazer na vida dele, como ele falou com Abraão, como ele falou com Isaac, com Jacó. Aleluia. Deus não falou com José. Por que Deus não falou com ele? Porque Deus queria mostrar que Deus também fala no silêncio. Deus fala também através do processo do silêncio. E muitas das vezes assim é nas nossas vidas. A gente está passando por uma dificuldade, entra numa luta e começa a orar. Começa a pedir: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. A dor aperta porque Deus não fala. A lágrima rola porque Deus não fala naquele momento que a gente quer que Ele fala. Mas a gente deve ter a sabedoria de Deus para ver o que Ele está agindo no secreto. A gente tem que ter os olhos espirituais abertos para ver o que Deus está fazendo no silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Assim foi na vida de José. Então Deus já mostra para José o que seria o futuro dele. Mas Deus naquele momento não deu a interpretação daqueles sonhos. José teve 2 sonhos. Um a qual eles estavam no campo, colhendo aqueles feixes. E o feixe de José se levanta. Aleluia. Os seus irmãos fazem a mesma coisa, porém em redor, em volta do de José, e se inclina a ele. Aleluia. Então ele inocentemente conta a seus irmãos o sonho
Aleluia. Quem é que sonha e conta para o próximo? Para sua irmã, para sua mãe? Eu sou assim. Eu tenho um sonho, eu conto para minha mãe. Só porque naquele momento José contou inocente, só para contar que ele sonhou. Aleluia. Mas aí o ódio dos irmãos cresceu. Deus. Porque eles entenderam que José teve um sonho de ser grande e eles se inclinavam para ele. Então o ódio cresceu. E após a noite seguinte, novamente José sonha que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinam perante ele. Oh, glória a Deus. Ele inocentemente conta novamente para os seus irmãos e para o pai. Verdade. O ódio cresce ainda mais. Aleluia. O pai, tendo o discernimento, mas Deus também não deu o que Deus estava fazendo. Mas pôs no coração daquele pai que Deus tinha algo para aquele filho. Oh, glória a Deus. Que Deus tinha algo grande para aquele filho. Mas naquele momento já teve a sabedoria de repreender a José, para ele e para os irmãos verem que também José é repreendido perante eles. Aleluia. Por mais que o filho amado, ele também é repreendido pelas falhas que ele comete. Aleluia. Aleluia. Assim somos nós. Quando a gente faz algo que não agrada a Deus, quando a gente desobedece a Deus, Oh, glória. Deus nos exorta. É verdade. Deus nos repreende. Aleluia. Deus puxa a orelha. Eu sou puxada a orelha direto, porque Ele manda eu falar e eu não falo. Aleluia. Ele manda eu falar o que Ele quer que fala e eu não falo. Eu todo dia sou puxada a orelha. Aleluia. Todo santo dia. Santo é o Mas Senhor. eu falo. Algumas coisas eu guardo. Assim é como foi com José. Aleluia. Mas a promessa foi se cumprindo na vida dele. Ah, irmã Thalia, mas por que se Deus tinha promessa, por que Deus deixou ele passar por tudo aquilo? Porque se Deus tem a promessa na nossa vida, Ele não conta o processo. Jesus. Se Ele te contar o processo, você vai querer a promessa? Se Ele te contar que você vai ser humilhado, jogado aos cantos, jogado na prisão, você vai querer a promessa? Você vai querer? É por isso que Deus te conta. Oh, glória. O Aleluia. processo é doloroso. Verdade, Jesus. O processo é difícil. A gente chora. A gente pensa em largar e desistir. Eu já passei por isso, irmãos. Eu já falei que já ia largar tudo e voltar para trás. Porque eu não estava suportando a luta. Eu não estava suportando a dor. Aleluia. A humilhação veio muito grande na minha vida. Levantaram falsas calúnias contra a minha pessoa. Aleluia, Jesus. A única coisa que eu fiz, calei a minha boca e pus o joelho no chão. Aleluia. A única coisa que eu fiz. Aleluia. E aqui nós estamos no culto do expansão, no culto da mocidade. Aleluia, Jesus. Tem muitos jovens que quando a luta cresce, que quando a luta aperta, Eita, sai da igreja, É verdade. dá as costas para Deus. É verdade. Sendo que se Deus está com você, quem vai contra você? Aleluia. Ninguém vai contra você. Oh, glória. Se Deus é na sua vida, põe o joelho no chão, chama a Deus para perto e fala: Senhor, o Senhor viu ou não viu? Então venha comigo na oração e faça a justiça em meu favor. Assim eu fiz a minha vida. Coloquei meu joelho no chão, chamei Deus para perto e pedi a justiça. E Deus fez. Se Aleluia. Deus é na minha vida, para que eu vou sair da presença dele? Para que eu vou largar ele se ele está comigo? Para ficar no mundo a qual o inimigo está lá, ó, de braços abertos me esperando, só para me tirar e ceifar a minha vida. Não falo da nossa vida física, falo da nossa vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem muitos crentes fracos espiritualmente. É verdade. Estão mortos espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem deixado a vaidade entrar no coração. É verdade. Tem deixado as palavras negativas entrar no coração. Aleluia. Glória a Aí Deus. quando entra, você fica pensando naquilo e fica falando: nossa, você realmente ia estar certo. Não está certo não, irmão. É. Não está certo não, irmão. Se Deus falou que você vai vencer, você vai vencer. Agarre na mão de Deus e vai. Aleluia, Jesus. Vai e põe o joelho no chão e ora. Faz jejum.
Eu estou fraco espiritualmente, eu estou fraca. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar. Meu Deus, mas eu sei que a palavra a qual o Senhor nos deixou, o Senhor nos dá grandes ensinamentos. E na oração a gente vence. Daniel desceu nas covas do leão, porque orava 3 vezes ao dia. Ele não desceu na cova do leão porque orava por 3 dias. E o que Deus fez? Foi lá, fez os leões acalmarem. Daniel passou a noite, no outro dia Daniel saiu são e salvo. E quando jogaram as outras pessoas lá, o que aconteceu? Os leões devoraram aquelas pessoas todas. Se você é escolhido de Deus, se você é um filho de Deus e está com Deus, para que ter medo? Para que você está fraquejando e voltando para trás? Coloca o joelho no chão e ora. Pede a Deus força e sabedoria para vencer a dificuldade do momento. José não sabia que seus próprios irmãos iriam vender para os ismaelitas. Ele não sabia. Se ele soubesse, quando o pai dele fosse falar para ele ir ter com os irmãos dele, ele não ia. Aleluia. Então chegou naquele momento, manda seus filhos para Siquém, para apacentar as ovelhas e voltar para casa. Só que demoraram. E o que Jacó faz? Chama José. José responde: eis-me aqui. Eita glória. E ele fala: pegue mantimentos e vá até Siquém de encontro com seus irmãos, vê o que está acontecendo e me traz notícias. Glória. Então José pega aquele mantimento e vai até os irmãos. Chegando em Siquém, não vê nada, não vê ninguém, mas vê um homem. E o homem pergunta para José: o que está procurando? Aleluia. E ele responde: procuro meus irmãos. E ele falou: eles não estão aqui. Ouvi dizer que eles foram para Dotã. Então José segue o caminho para Dotã. Quando eles estão ali sentados, um olha para frente e avista quem? José. Avista José e já fala: lá vem o grande sonhador. E quando ele vem ao encontro dos irmãos, os irmãos já estão lá armando cilada contra a própria vida do seu irmão. Papai, glória a Deus. Porque naquele lugar tinha várias cisternas vazias. Aleluia. Cisterna a gente sabe que é profunda. Cisterna a gente sabe que lá no fundo se caía uma queda de não resistência. A gente não sabe se tinha pedras lá embaixo, se tinha animais lá embaixo, como por exemplo cobra, escorpiões, aranhas venenosas. A gente não sabe. E quando aquele jovem chega aos seus irmãos, eu posso ver aquele jovem chegando alegre com os mantimentos para os seus irmãos, para entregar aqueles mantimentos, para saciar a fome daqueles irmãos. Mas o que ele não sabia é que o laço já estava armado. Que eles queriam, os próprios irmãos queriam matar a própria vida de José, o próprio sangue. Porém, Rúben sabe que se tirar a própria vida do seu irmão, sangue do seu sangue, Deus cobra. Rúben não deixa matar José. Mas e quando José chega, eles arrancam aquela túnica do jovem. Glória a Deus. Pegam aquele jovem joga na cisterna. Aleluia. Agora, se aquela cisterna tivesse algo que matasse José, mas quando Deus cuida do seu filho, ele te protege em qualquer detalhe. José caiu na cisterna, mas para a honra e glória de Deus estava ileso. Mas eu posso ouvir aquele jovem gritando: irmãos, parem com essa brincadeira, me tira daqui, eu não suporto ficar aqui, me tira daqui, tem misericórdia, me tira daqui. E ao mesmo tempo ouvir as gargalhadas lá de cima, falando:
Aleluia. Então Rúben, naquele momento, vai para algum lugar para buscar cordas para tirar seu irmão dali de dentro, porque ele sabia que o ódio dos irmãos poderia matar José. Mas ao sair, e vem uma caravana de ismaelitas que estão indo para Egito, o Egito. Então Deus dá, eu tenho certeza que Deus deu a sabedoria para Judá, glória a Deus, aleluia. Dá sabedoria para Judá, para ele vender o irmão para os ismaelitas. Porque se ele vender o irmão, eles não tiram a própria vida do seu irmão e Deus não pesa a mão contra eles. Aleluia. Então eles fazem o quê? Tiram o jovem da cisterna. E eu jamais posso imaginar ao irmão que eles joguem a corda para José ou puxam ele de lá, ele alegre falando: obrigado, meu irmão, obrigado. Eu sabia que era brincadeira. Eu sabia que vocês estavam brincando comigo. Papai. Mas aí vem outra pedrada. Pega aquele jovem e vende ele por 20 ciclos de prata. Glória a Deus. 20 ciclos de prata para aqueles ismaelitas. Glória a Deus. Então eles vendem e eles seguem para o Egito. E Rúben naquele momento chega, olha para a cisterna, cadê José? E agora? Eles mataram o menino. O que nós vamos fazer se Deus pesar a mão? Então Judá fala: não matamos, mas o vendemos para os ismaelitas, porque sim, ele ficará salvo e não será derramado sangue de nosso irmão perante o nosso Deus. Aleluia. Então naquele momento eles pensam: se nós chegar sem José, o que nosso pai vai falar? Então eles matam um cordeiro, pega aquela túnica e põe no sangue e vão até seu pai. Chegando lá, eles pegam aquela túnica, entregam para o seu pai. Ainda tem a capacidade de perguntar: esta não é a túnica de teu filho? Já corresponde é sim. Aleluia. Certamente um leão, algum animal feroz, o devorou e o despedaçou. Então começa o luto naquela família. Glória. E principalmente para aquele pai, por ver a túnica do seu filho tão amado ali e sabendo que ele está morto. Aleluia. Agora eu te faço a pergunta: se Deus, o que Deus está pedindo para te perguntar, você acha que eu não fico triste quando você sai da minha presença? Você acha que eu não choro quando você me nega? Quando você me nega, você acha que eu não choro? Você não vê? Você não acha que eu não vejo o seu levantar e o seu deitar? Glória a Deus. Você não acha que eu estou vendo o seu passo que você dá? Aonde você vai? Aleluia. Eu estou vendo tudo e estou anotando tudo. Então os ismaelitas pegam e chegam ao Egito. Aleluia. Glória a Deus. Chegando ao Egito, eles vendem José para Potifar, um dos grandes dos exércitos, o chefe dos exércitos. Então José chega e vai para a casa de Potifar. Chegando lá, ele começa a trabalhar. Mas quando Deus está na nossa vida, tudo que a gente põe a mão prospera. Tudo que a gente toca prospera. Então José começou a ser próspero. Tudo que ele fazia começou a ser próspero. E quando ele estava ali, Potifar observava o trabalhar daquele jovem, observava o trabalhar dele, e ele então via que tudo estava se prosperando. Aleluia. Então coloca ele como o mordomo da casa, o chefe da casa, somente abaixo de Potifar. Então aquela casa é próspera por muito tempo. Aí vem o levante novamente.
A mulher de Potifar já começa a observar. É, Porque papai. ele é um jovem formoso, de aparência. Um jovem muito bonito, assim relata a palavra. Aleluia. Então ela já começa a ter olhos desejosos para aquele jovem. É, Deus. E começa a chamá-lo para se deitar com ela. Porém ele vai negando, negando. E certo dia ela arma. Pega a roupa dele. E ele fala que não vai se deitar com ela e sai correndo. Então ela já arma. Pegou as vestes e gritou. E gritou. Porque naquele momento a casa estava vazia. Ele foi fazer um trabalho e a casa estava vazia. No momento que ela gritou, veio os servos e ela contou que José foi até o quarto dela, forçando a se deitar com ele. Então chamaram Potifar. Potifar chega e ela conta a mesma história. Glória a Deus. Então Potifar se ira. Mas sabemos que aquela lei ali naquele tempo, quando alguém tenta algo desse jeito, eu não vou falar por conta que tem crianças, mas a gente sabe, a pena é a morte, é pena de morte, porque tentou algo contra a mulher de um maioral, do capitão da guarda. Porém, eu tenho certeza que Deus colocou somente para põe ele na prisão. Põe ele na prisão. Aleluia. Na prisão, José começa a crescer. Glória a Deus. José começa a se desenvolver. E tudo que ele vai fazendo, ele vai se prosperando. Vai prosperando. É verdade, Jesus. E o chefe daquela prisão observa e coloca ele para tomar conta de todos aqueles presos. Aleluia. Glória a Assim é Deus. na nossa vida. A gente que trabalha, quando a gente vai estar trabalhando, a gente vai fazendo que aquilo que o chefe pede, a gente vai se destacando. Vai se destacando. Glória a Deus. E quando a gente se destaca, ele coloca a gente em cargo maior. Aleluia. Aí ele coloca a gente em cargo maior. Assim foi com José. Então, certo dia, o padeiro e o copeiro-chefe de Faraó cometem alguns empecilhos e são mandados para a prisão também. Passado algum tempo, eles têm sonhos que já são Deus trabalhou na vida. Por que José teve que passar por tudo aquilo? Ele teve que aprender os costumes do Egito, que são costumes diferentes da vida hebreia. Aleluia. Ele teve que aprender nova língua. Ele teve que aprender novos costumes. Ele teve que aprender daquele povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Então ele teve que aprender os novos costumes da vida. Porque se ele ia liderar uma nação, ele tinha que aprender como aquela nação age, como é o costume daquela nação. Glória a Deus. Então ele teve que passar por tudo isso. Tudo aquilo que José passou por permissão de Deus. Aleluia. Foi estrutura para ele ser quando ele fosse chegar a ser governador do Egito. Então na prisão, o padeiro e o copeiro morto têm os sonhos. O sonho do copeiro morto é que ele estava. Amém, Jesus, glória a Deus. Ele fala: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e entreguei a Faraó. Glória a Deus. O sonho dele estava me dizendo que em 3 dias ele seria restituído ao cargo de servir a Faraó. Aleluia. Naquele momento, quando Faraó tivesse sonhos, ele lembrasse de José e falasse dele para Faraó. Aleluia. O padeiro morto também teve sonhos, mas os sonhos do padeiro não tinha a ver com José. Somente o copeiro estava próximo de Faraó. Aleluia. Por isso Deus usou o copeiro para ajudar José no momento ideal, na hora certa. Oh, glória. Então, passados 3 dias, a interpretação
interpretação dos sonhos acontece. O copeiro mor é restaurado ao cargo, e o padeiro mor vai à sepultura. Passou-se alguns anos, Deus começa, já é hora de colocar o que ele tinha planejado em prática. Aleluia. Já é hora dele começar a agir naquilo que ele já estava programando. Aleluia. Então ele faz o faraó ter dois sonhos. O primeiro sonho, que ele estava à margem do rio Nilo. Do rio Nilo saíram 7 vacas gordas e formosas, belas da aparência. Seguidamente saem 7 vacas magras, como se diz, aquelas vacas todas com a pele seca, onde só mostrava os esqueletos. Aleluia. Então aquelas 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas e formosas, porém não fica bonitas, continua da mesma espessura. Ele acorda, volta a dormir, tem mais outro sonho, que 7 espigas lindas e formosas crescem, e logo após 7 espigas secas e ressecadas dos ventos do Oriente devoram aquelas espigas. Então ele acorda, e já pronto para o dia, ele já manda chamar todos os feiticeiros, adivinhadores, para interpretar seu sonho. Conta aquele sonho para aquele povo, mas ninguém consegue discernir, porque é sonhos do Deus Altíssimo. Só quem tem o Espírito de Deus consegue discernir. Eita glória, Deus. Então naquele momento ninguém soube falar. Então Deus coloca o coração do copeiro. Lembra do meu filho? Aí então o copeiro lembra e fala para o faraó: eis que eu estava na prisão, e um jovem hebreu interpretou meu sonho, e contou o sonho, e contou como havia acontecido. Então o faraó manda chamar José, e chamaram José, deram banho nele, colocaram roupas novas, fizeram a barba e para ele estar de aparência perante a faraó. Chegando a faraó, ele fala: tive sonhos, mas ninguém pode interpretar. Porém, fiquei sabendo que você tem a interpretação. José corrige: a interpretação não vem de mim, mas ela vem do Deus Altíssimo. Ela começa a contar os sonhos para aquele jovem. Aleluia. Contou os 2 sonhos. Então José fala: os sonhos de Faraó, esta é a interpretação. Os sonhos de Faraó são um sonho. As 7 vacas gordas, as 7 espigas formosas, são 7 anos. As 7 vacas magras, as 7 espigas secas, são 7 anos de fome. Deus já revelou ao Faraó o que ele vai fazer. E Deus tem pressa para fazer. Então José também já tem a interpretação de Faraó colocar alguém com sabedoria para administrar os 7 anos de mudança, os 7 anos de fartura, para colher e cobrar a quinta parte, guardar aquele mantimento em silos, para que quando vier os 7 anos de fome, aquela colheita saciar toda aquela nação. Então o que eu vejo na vida desse jovem é o que a gente passa nos dias de hoje. Deus trabalhou na vida de José silenciosamente. Deus trabalhou na vida dele somente deixando ele na frente. Deus deu sabedoria, porque José era fiel a Deus. José tinha integridade a Deus. José tinha santidade e intimidade com Deus. Por mais que veio os levantes, veio a tentação, ele negou, ele recusou. Aleluia. Ele sabe, se ele negar a Deus e fazer aquilo que Deus não agrada a Deus, Deus vai colocar a mão sobre ele. Aleluia. Então, tantas pessoas nos dias de hoje, na hora que vem alguém falando, assim, não faz isso que Deus não vai cobrar, aí você fala: é verdade, vai e faz. Vai lá e nega a Deus. Não faz isso não vai te prejudicar. Vai sim. Glória a Deus. Só um pequeno testemunho meu. Quando eu aceitei Jesus, eu falei: Senhor, eu quero ser igual a minha avó. Eu não vou passar tesoura no meu cabelo. E assim fiz.
Meu cabelo batia aqui, irmãos. Batia aqui. Eu não cortei. Porque eu falei, se eu vou servir esse Deus da Bíblia, eu tenho que servir Ele verdadeiramente. Glória a Deus! E se vocês acham que no meu serviço o povo não me critica? O povo fala assim, Thalia, tira as pontas, tudo ressecada, cheio de ponta dupla. Fala, Jesus! Corta o cabelo para ele crescer. Aleluia. Eu não corto. Porque quando eu voltei para Deus, eu fiz um propósito diante do altar perante a Deus. Que eu nunca mais passaria tesoura. Eita, glória a Deus! Hoje ele está aqui no tamanho dessa, porque Deus tem que ele crescer. Eita, vai Se eu fiz um propósito com Deus, eu tenho que ser fiel para cumprir. É, Jesus! E quantas pessoas têm feito um propósito com Deus? Deus vai lá e cumpre, e ela não cumpre. É verdade. Deus vai lá e faz conforme você pediu, e você não cumpre o propósito que você fez. Eita, glória! Quantas pessoas têm feito isso? É, Jeová! E Deus está falando. É para tremer, terra! Ai daquele que ele cobrar. Ele vai cobrar. Porque se você fez um propósito diante de Deus, seja fiel para cumprir. Aleluia! Seja fiel. Porque Deus não fala para você fazer um propósito. Mas a partir do momento que você faz, seja fiel para cumprir. É, Deus! Assim foi na minha vida. Aleluia! Todo dia um chega e fala, Thalia, você não corta o seu cabelo? Eu falo, não, meu cabelo vai crescer assim. Aleluia! Eu não corto. Oh, Porque se eu cortar, Deus pode muito bem fazer meu cabelo todo cair. Porque se eu fiz um propósito com Ele perante um altar, perante Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus! Aleluia! José salvou aquela nação inteira. Aleluia! José salvou a família inteira. Salvou todo aquele povo. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Louvado Porque seja ele o Senhor. tinha caráter. Oh, glória! Ele não deixou ser enganado pelo levante do inimigo. Glória a Deus. Ele não deixou ser enganado pela aparência bela, bonita. Aleluia! Ele não deixou ser enganado pela vaidade. Eita, glória! Ele não deixou ser enganado pelo levante daquele que todo dia levanta junto com você para te derrubar. É verdade! Você acha que o inimigo não se levanta quando você levanta? É verdade! Na hora que você levanta da cama, põe o pé no chão, ele já está lá te esperando. Fazendo armadilhas para te derrubar. Fazendo armadilhas para tirar da presença de Deus. Oh, glória a Deus! Mas quando temos o Espírito de Deus na nossa vida, quando temos o discernimento de espíritos, temos a sabedoria, a gente levanta e já apresenta o nosso dia a Deus e fala: Senhor, eu levantei, vai diante de mim, quebrando as barreiras, derrubando os empecilhos, jogando o inimigo por terra. Aleluia! E Glória Ele a nos Deus! guarda e nos livra. Oh, glória! José recusou tudo que o inimigo se pôs perante ele. Recusou tudo. Seguiu firme e fiel a Deus. Confiando em Deus. Por mais que Deus não falava com ele, mas ele sabia que Deus estava com ele. Oh, glória! Ele sabia que Deus estava guiando ele. José salva aquele povo. Glória a Deus! E toda aquela nação fica sabendo do trabalhar. Os irmãos de José revela-se para os seus irmãos. E eles lembram dos sonhos que José contou para ele. Eles lembram daqueles sonhos. A palavra se cumpriu, a promessa se cumpriu. E todos foram salvos por intermédio de uma pessoa. Tantas pessoas que Deus tem chamado. Quantas pessoas que Deus tem chamado para salvar vidas, para levar uma palavra, e ela tem se recusado. Nessa recusa você podia ganhar uma alma para Deus. Nessa recusa você tinha ter levado uma palavra de conforto, de novo para vidas. Mas aí a gente recua, a gente se afasta e não deixa Deus trabalhar. Aleluia! E Deus manda falar: não recua, não saia da minha presença.
Porque o que eu tenho com você é com você. A alma que você tem que ganhar, o seu próximo não vai em você. Porque com ele eu já tenho outros planos, mas com você eu tenho esse. O Senhor fala profundamente em cada coração, né? Aleluia, Jesus. Peça a igreja para se colocar de pé, amém? Amém. Para fazermos um minuto de oração, para recebermos nossa irmã Diana e nossa irmã Cristina, que está orando pelos dons da revelação. Enquanto as servas do Senhor se aproximam, vamos fazer um minuto de oração, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de mistério, Pai querido, Pai amado, eis que será na tua presença, Pai. Eu te agradeço, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui fazendo a tua obra, falando da tua palavra. Papai, o Senhor sei, ó Pai, o Senhor falou em cada coração. Papai, eu sei, ó Pai, o que cada coração tem passado, pedido, entregado para o Senhor. Mas o Senhor sabe e conhece, ó Deus. O Senhor conhece